princípio de Pascal. O princípio de Pascal diz que quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrerão a mesma variação. Vamos entender isso. Vamos supor esse tipo de êmbolo que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui uma bexiga, né? E está cheio de água. O que o Pascal verificou? Que ao empurrar o êmbolo, ele vai fazer uma força aqui, ou seja, vai aumentar a pressão aqui. Esse acréscimo de pressão vai ser igual em todos os pontos da bexiga furada aqui. Ou seja, antes de empurrar o êmbolo, não saía água aqui. A partir do momento que ele empurra o êmbolo, vai sair água em todos os pontos. E a pressão, e aí ele calculou a pressão aqui, ele verificou que a pressão em cada ponto desse era igual à pressão que ele estava fazendo exatamente aqui em cima. Tá? Ou seja, a pressão ela é distribuída por igual, tá? Uniformemente aqui, e o valor dessa pressão vai ser igual à pressão que ele adiciona aqui no fluido. Tá? Então, ao comprimir o êmbolo da seringa, o fluido contido dentro da bexiga furada fica sujeito ao aumento de pressão de forma homogênea. E esse aumento de pressão é o mesmo aumento de pressão que você executa aqui em cima do fluido. Tá? Você vai fazer uma força em cima de uma área, força dividido pela área vai te dar a pressão, que é a pressão que vem para o fluido aqui, e que é o acréscimo de pressão em cada um desses pontos aqui. Bom, qual que é a grande aplicação disso? Que é exatamente na prensa hidráulica, que consiste de dois vasos comunicantes, tá? Com êmbolos de áreas diferentes, tá vendo? Você tem uma área menor aqui uma área maior, tá? Sobre as superfícies livres do líquido contido nos vasos. Aplicando-se uma força F1 nesse êmbolo, tá? De área A1, a pressão exercida é propagada pelo líquido até o êmbolo de área A2. Portanto, nós teremos o seguinte, olha bem, eu vou fazer uma força F1 em cima do êmbolo A aqui. Essa força F1, então, vai me dar uma pressão em cima do fluido. Olha, essa pressão ela vai ser distribuída, ou seja, a variação de pressão aqui, ela vai ser igual em todo o fluido. Então, eu vou ter uma variação de pressão aqui no lado 1 e uma variação de pressão no lado 2, sendo que essas variações de pressão elas são iguais. Muito bem. Se você tem um acréscimo de pressão aqui, então, desse lado do êmbolo, então vai surgir uma força F2 empurrando o êmbolo B para cima. Tá? Lembrando, então, a variação de pressão no lado 1 é igual à variação de pressão no lado 2. Delta P1 é igual a delta P2. Variação de pressão, né? Força pela área. Então, nós teremos no lado 1, força 1 dividido pela área A1 será igual a variação de pressão no êmbolo 2, força 2 pela área A2. Então agora olha só que coisa interessante. Isso aqui é uma igualdade. Vamos supor que essa área 2 aqui seja 10 vezes maior do que a área 1. Tá? Então a área B aqui é 10 vezes maior do que a área A. Mas isso não é uma igualdade? Se a área 2 é 10 vezes maior do que a área 1, o que vai significar isso? Que a força 2 será 10 vezes maior do que a força 1. Tá? Então isso aí é um amplificador de força. Ele vai amplificar a força. Nós chamamos isso então de prensa hidráulica. Tá? É assim que funciona os maquinários hidráulicos, né? É através de uma ampliação, de uma amplificação dessa força. Age exatamente baseado na variação de pressão em cima do fluido aí. Ok? Mas aí poderia surgir uma pergunta aí, inclusive eu vou colocar isso aqui, olha, se a área 2 for 10 vezes maior do que a área 1, então a força no êmbolo 2 será 10 vezes maior do que no êmbolo 1. Então a força que surge aqui é 10 vezes maior.
Porém, o deslocamento do êmbolo 2 será 10 vezes menor do que o êmbolo 1. Isso por quê, tá? Porque poderia surgir aquela dúvida assim. Pera lá, mas essa força está ficando 10 vezes maior. De onde vem essa força? De onde vem essa energia? Na verdade, a energia aí está sendo conservada. Por quê? Quando você empurra o êmbolo aqui, tá? Por exemplo, eu estou falando que esse êmbolo aqui é 10 vezes, a área é 10 vezes menor do que o êmbolo B. Então, quando você faz essa força no êmbolo A aqui, tá? E ele desloca, por exemplo, aqui 1 metro, vamos supor que ele desça aqui 1 metro. Tá? Como a área do êmbolo 2 é 10 vezes maior, esse fluido vai estar passando aqui e esse êmbolo aqui vai subir apenas 1/10 do que esse aqui desceu. A área aqui não é 10 vezes maior, o volume que vem daqui é o mesmo volume que entra aqui. Tá? O volume do fluido, né, que está passando aqui é o mesmo. Tá? Então, o que significa? Se o volume é o mesmo e a área aqui é 10 vezes maior, então a variação de altura aqui vai ser 10 vezes menor, para ser o mesmo volume, tá? Que vai estar passando de um lado para o outro. Então você vai ter aqui uma força 10 vezes maior, mas o deslocamento será 10 vezes menor. Tá? Então haverá aí a conservação da energia. Por quê? Conservação da energia não é o trabalho? O trabalho é força vezes deslocamento. Então, você aplica uma força aqui e ocorre um certo deslocamento, você tem um trabalho. A força que surge aqui é 10 vezes maior, mas o deslocamento vai ser 10 vezes menor. Então o trabalho vai ser o mesmo. Ou seja, o trabalho que você realiza no lado 1 aqui é o mesmo trabalho que vai surgir no lado 2. Mantendo-se assim, então, a conservação da energia. O trabalho de um lado é igual ao trabalho do outro. Tá? Não está sendo nada criado aí. Tá? A força está ficando maior, mas a energia é a mesma. Isso é muito usado em poços, né, de gasolina ou lava-rápidos, quando eles têm esse elevador de carro, né? O carro fica aqui em cima. Normalmente eles jogam ar comprimido aqui, tá? Você tem uma prensa hidráulica aí gigantesca, eles jogam ar comprimido de um lado para aumentar a pressão aqui dentro do fluido. Normalmente é usado óleo nessa parte interna, tá? Aí o óleo vai transmitir a pressão, né, daqui para cá. Tá? Como esse êmbolo aqui tem uma área muito maior, ele vai conseguir levar um carro aí. Você já deve ter visto esse macaco hidráulico, né? Normalmente é para ele levar carros. Eu vou estar mostrando aqui o funcionamento interno do macaco hidráulico. Olha, quando você bombeia aqui, a bomba está descendo, aumenta a pressão. E aí abre essa válvula aqui, tá vendo? Você vai estar bombeando óleo para essa parte de cima do macaco aqui. De onde vem esse óleo? Vem desse reservatório que está aqui embaixo. Observe que ao bombear, aumentar a pressão, fecha-se essa válvula e abre essa válvula aqui. Então o óleo é bombeado para a parte de cima. Quando você está subindo essa bomba aqui, o que vai acontecer? Você vai diminuir a pressão aqui dentro. Diminuindo a pressão aqui dentro, fecha-se essa válvula e abre essa válvula aqui. Então o óleo daqui vai passar aqui para cima. Tá? Então quando a bomba está subindo, aqui, esse êmbolo, ele vai estar puxando o óleo desse reservatório que está aqui embaixo. Quando essa bomba que estiver descendo, né, esse êmbolo estiver descendo, ele vai estar empurrando o óleo para esse reservatório aqui em cima, que tem uma área muito maior do que a área da bomba aqui. Tá? Então você vendo a bomba, ela tem isso aqui, tá? Aqui você bombeia, tá? Você estaria bombeando aqui nesse ponto. Você vai ter um reservatório grande aqui para onde que o óleo está indo. Tá? Esse reservatório aqui, na verdade, é dividido em duas partes, que tem a parte de baixo, seria esse reservatório aqui, e a parte de cima é essa parte aqui, que é para onde o óleo está sendo bombado. Tá? Então vamos ver agora o funcionamento geral aqui. Olha, você está bombando, o óleo está partindo para a parte de cima. E ele está saindo dessa parte de baixo na hora que você eleva o êmbolo aqui. Ó. Tá? Ele puxa o óleo de baixo, depois joga o óleo para a parte de cima.
Ok? Então, vamos supor, se a área desse êmbolo aqui for 10 vezes maior, você vai estar fazendo 10 vezes menos força aqui para levar o carro. Se for 50 vezes maior, você vai estar fazendo 50 vezes menos força. Tá? Mas o trabalho é o mesmo. Tá? Olha, depois que encheu, você quiser que ele desça, você abre esse parafuso aqui, o óleo vai descer e aí a bomba ela desce. Ele desce o carro aí. Tá? É essa borboleta que tem aqui na parte de baixo, tá vendo? Da bomba aqui. Ó. Na hora que você abre ela, ela vai estar fazendo o papel desse parafuso aqui. Ok? Agora fechou. Tá vendo? Tá bombeando, tá? O óleo sobe. Então, o que eu estava falando, se essa área aqui for 50 vezes maior do que essa área aqui, essa força que você está fazendo aqui está sendo amplificada por 50. Tá? Agora você nota. Qual o trabalho para subir esse carro? MGH, lembra? É a energia potencial que o carro adquire. Tá? É uma energia muito grande, mas você nota, você vai estar gastando essa energia quando você está bombeando isso aqui. Ó. Cada bombeada que você der, você está gastando uma certa energia que está passando para o carro aqui. Então ocorre aí a conservação da energia. Conclusão, então. Observe que na equação que se a área 2 for o dobro, o triplo da área 1, a força será amplificada por 2, 3, etc. Tá? Então, quanto maior essa área aqui, maior será essa força. É proporcional aí. Segundo, apesar da verificação do aumento ou da diminuição da intensidade de forças, a prensa hidráulica não pode modificar a quantidade de energia envolvida, pois deve obedecer ao princípio da conservação da energia. Sendo assim, se a força for multiplicada por 2, o deslocamento do êmbolo será dividido por 2. Né? Se a força for 10 vezes maior, o deslocamento 10 vezes menor. Força 5 vezes maior, o deslocamento 5 vezes menor. Mas o trabalho realizado no êmbolo 1 é o mesmo trabalho que surge no êmbolo 2. Vamos ver como funciona isso. Exercício de aprendizagem. Numa prensa hidráulica, o pistão maior tem uma área A2 de 200 centímetros quadrados e o menor, área A1, de 5 centímetros quadrados. Então, olha aqui, ó. Pistão menor, pistão maior. Se uma força de 250 newtons é aplicada no pistão menor, calcule a força F2 no pistão maior. Então, olha aqui, eu vou aplicar uma força aqui, primeiro a solução, né? Vamos à solução. Vou aplicar uma força aqui, F1, no pistão de área menor. Tá? Bom, isso vai fazer com que surja, então, uma força F2 no pistão maior. Mas eu sei que o acréscimo de pressão no êmbolo 1 é o mesmo acréscimo de pressão no êmbolo 2. Sendo assim, força 1 por área 1 será igual a força 2 pela área A2. Agora é só substituir. Tá? Observe que eu não vou transformar. Olha, a força 1, 250 newtons. Área 1, 5 centímetros quadrados. Eu poderia querer passar isso aqui para o sistema internacional, um metro quadrado? Pode, sem problema. Desde que você passe aqui e aqui. Mas como você tem centímetro quadrado aqui e centímetro quadrado aqui, você vai poder simplificar. Esses 200 centímetros quadrados eu não posso passar para cá multiplicando? Centímetro quadrado com centímetro quadrado, você vai poder cortar ali, vai simplificar. Simplesmente, então, agora, passando 200 multiplicando, você vai ter que a força 2 será igual a 250 vezes 200 dividido por 5. Fazendo o cálculo aí, você vai chegar na resposta que a força 2 vale 10.000 newtons. Então, olha bem, eu apliquei uma força aqui no êmbolo 1 de 250 newtons e vai surgir aqui no êmbolo 2 uma força de 10.000 newtons. Uma força bem maior. Né? Tá? Agora vamos para a letra B. Supondo que o pistão menor tenha sofrido um deslocamento de 10 centímetros, olha, esse pistão desceu 10 centímetros. Tá? Sobre a ação de uma força de 250 newtons, calcule o trabalho realizado por essa força no outro pistão. Então, olha só, como eu realizei um trabalho aqui, eu estou perguntando qual é o trabalho realizado desse lado aqui. O trabalho é o mesmo.
Se eu te dei aqui, se eu tenho aqui a força F1 e tenho um deslocamento, não é fácil você calcular o trabalho aqui? O trabalho que surge aqui é o mesmo trabalho que vai ser transportado para o segundo membro ali. Ok? Então vamos lá. Letra B. Eu sei que o trabalho no êmbolo 1 será igual ao trabalho no êmbolo 2. Trabalho não é força vezes deslocamento? Então eu vou ter que a força no êmbolo 1 vezes o deslocamento do êmbolo 1 será igual à força que surge no êmbolo 2 vezes o deslocamento no êmbolo 2. Olha, o êmbolo 1 vai deslocar, vamos representar aqui, olha, de D1, tá vendo? O êmbolo 2 vai deslocar de D2, tá? D1 vai ser maior do que D2, né? Porque aqui a área é bem menor. Então o deslocamento aqui vai ser maior. O volume, que é aqui, que seria a área vezes a altura, vai ser o mesmo volume aqui, que é a área vezes a altura. Ou seja, se passa 1 litro de óleo para cá, 1 litro volume aqui 1 litro vai dar uma altura menor aqui, né? Tá? Porque a área aqui é bem maior aí. Ok? Bom, como eu estou querendo o trabalho, eu só coloquei aqui, tá? Para você ver o seguinte. Se você conhecer a força e o deslocamento, como você conhece a força 2 aqui, né, que nós já calculamos, eu poderia calcular o deslocamento no segundo membro aqui, ó, facilmente. Tá? Mas eu não estou querendo deslocamento, eu estou querendo trabalho no êmbolo 2. Então eu terei que a força 1 vezes o deslocamento 1 será igual ao trabalho no lado 2 aqui. Vamos desenvolver isso, olha. 250 newtons, que é a força 1, vezes o deslocamento, não é 10 centímetros aqui? Olha, trabalho, eu vou querer joule no sistema internacional, por isso que eu transformei aqui. Ó. Esses 10 centímetros aqui eu passei para metro. Centímetro para metro você divide por 100, né? Vezes 0,1 metro. Isso será igual ao trabalho no lado 2. 250 vezes 0,1 vai dar 25 joules. Então o trabalho no êmbolo 2 será igual a 25 joules, está feito. Que é o mesmo trabalho que você fez no êmbolo 1 aqui. Ok? Vamos para outro. Um braço mecânico de um trator, usado para fazer valetas, tem um sistema hidráulico que se compõe basicamente de 2 cilindros conectados por uma mangueira resistente a altas pressões, todos preenchidos com óleo. Se no equilíbrio P é a pressão num cilindro, a pressão no outro, que tem área 10 vezes maior, será, olha, se quiser até poderia dar uma pausa aí, né? Pensa no problema antes. E vamos continuar aqui, tá? Olha bem, eu estou falando como se fosse uma prensa hidráulica, tá? Aqui são 2 cilindros interligados. Tá? Aqui que eu estou falando que a pressão que você faz aqui vai ser igual à pressão que aparece aqui. A área aqui é 10 vezes maior, que é uma tendência de você pensar assim, como a área é 10 vezes maior, então vai ser 10 vezes mais. Mas não é. Tá? Porque eu estou perguntando pressão. A força seria 10 vezes mais. Mas a pressão não. A pressão que você exerce no cilindro 1 é a mesma pressão que vai surgir no cilindro 2. Tá? O raciocínio é o mesmo, ou seja, a pressão é a mesma, não vai variar. Isso aí é pegadinha, tá? Porque quem acabou de entender aí sabe que a força será 10 vezes maior. A força. Tá? Mas a pressão não. A pressão é a mesma. Outro exercício. No início do século XX, a indústria e o comércio da cidade de São Paulo possibilitaram uma qualidade de vida melhor para seus habitantes. Um dos hábitos saudáveis ligados à higienização bucal foi a utilização de tubos de pasta de dente e as respectivas escovas de dente. Considerando um tubo contendo pasta dental de densidade homogênea, uma pessoa resolve apertá-la. A pressão exercida sobre a pasta dentro do tubo será, olha, você faz uma força para empurrar a pasta de dente, né? Tá? Então quando você faz uma força ali com os dedos, vai surgir um acréscimo de pressão. E esse acréscimo de pressão não vai ser distribuído por igual em toda a pasta de dente ali? Tá? Esse é o princípio de Pascal. Então vamos às respostas aqui. Ó. Será maior no fundo do tubo se apertar no fundo.
Não, que a pressão ela distribui toda por igual. Menor no fundo do tubo, já está errado. Maior no meio do tubo, está errado. Menor no fundo do tubo, está errado. Igual em todos os pontos, qualquer que seja o local apertado. Tá? Qualquer ponto da pasta de dente que você apertar ali, a variação de pressão vai ser igual em todos os pontos. Tanto faz se apertar no meio, apertar em cima, apertar embaixo, vai ser sempre o mesmo resultado. A resposta então será a letra E. Vamos a um último problema aqui. No freio hidráulico, olha assim que funciona o freio hidráulico do carro. Tá? No freio hidráulico da figura, temos área 1, 1 cm², que é essa área 1 aqui, e área 2, 10 cm², que são as áreas dos êmbolos. Se o motorista aplica uma força de 20 newtons ao pedal, determine a força que as lonas exercem nas rodas. Tá? O freio hidráulico do carro é assim, então você tem um burrinho aqui de freio que na hora que você pisa no freio, tá? Você vai ter aqui tipo um êmbolo de seringa de injeção que vai injetar esse óleo que é interligado por canos e vai até a roda do carro. Lá na roda você vai ter lá um cilindro com uma área bem maior. Então olha só, se a área aqui é 10 vezes maior do que a área do pedal, aqui, tá? Isso significa que a força aqui vai ser multiplicada por 10. Tá? Ou seja, se você faz uma força de 100 newtons aqui, vai surgir uma força de 1000 newtons lá na pastilha de freio. Tá? Então, olha, essa força de 1000 newtons vai agir de um lado e do outro aqui, tá vendo? E vai apertar a pastilha aqui com 1000 newtons aí. Tá? Então notem que isso aqui é um amplificador. E isso no carro acontece nas 4 rodas. Tá? Porque esse fluido aqui, ele interliga as 4 rodas. Tá? Vai sair caninho aqui, e esse caninho, ele vai, na verdade, vão ter interligados aqui. Tá? Sai um cano aqui, que aqui eu estou mostrando só uma roda. Na verdade, sai um cano aqui, mas esse cano vai estar jogando óleo para as 4 rodas. Então, se a área é 10 vezes maior, nas 4 rodas, cada roda vai ter uma área 10 vezes maior, essa força vai ser amplificada por 10 nas 4 rodas aí. Ok? Bom, se o motorista então aplica uma força de 20 newtons ao pedal, determine a força que as lonas exercem na roda. Olha, já está até respondido, né, pelo que eu falei aí. Se ele aplica uma força de 20 newtons aqui, e a área aqui é 10 vezes maior, então a força que vai surgir aqui é 10 vezes maior, que seria 200 newtons. Eu já sei até a resposta do problema. Vai ser 200 newtons. Mas vamos desenvolver. Né? Eu terei um acréscimo de pressão aqui, olha. Tá? De maneira que o acréscimo de pressão no êmbolo 1 é igual ao acréscimo de pressão no êmbolo 2. Então, a força 1 pela área A1 será igual à força 2 pela área A2. E agora é só substituir. Olha, a força 1, 20 newtons. Área 1, 1 cm². É a mesma coisa, tá? Como está centímetro² aqui e aqui, eu vou manter. A força 2, que é o que eu estou procurando, dividido pela área 2, que é 10 cm². Tá? Passa o 10 para cá multiplicando, quer dizer, simplifica antes aqui, né? Você pode simplificar. Passa o 10 multiplicando, a força 2 então será igual a 200 newtons. Vamos a mais um aqui. Qual a força mínima F que se deve aplicar no macaco hidráulico da figura para erguer o carro, sabendo-se que o êmbolo maior tem um diâmetro 5 vezes maior que o êmbolo menor. Olha, se ele tem um diâmetro 5 vezes maior, isso significa que o raio também vai ser 5 vezes maior, né? Na verdade, o diâmetro é 2 vezes o raio. Quer dizer, o diâmetro sobre 2 é igual ao raio. Né? Como você vai ter o diâmetro aqui, você divide por 2, quer dizer, vai ser o raio em cada lado. Mas eu sei, então, que se o diâmetro é 5 vezes maior, o raio, então, vai ser 5 vezes maior. Ok? Só que assim, olha, você vai estar levando aqui 700 kgf. Tá? Ou seja, você estaria fazendo uma força aqui nesse êmbolo menor 5 vezes menor, tá? Ou seja, 700 kgf aqui estaria 140 kgf aqui, né? Só que você está fazendo a força nessa alavanca aqui, olha, eu tenho uma alavanca aqui,
Tá? Foi matéria lá no final do primeiro ano, né? Você tem aqui uma máquina simples, tá? Uma alavanca interfixa, né? Uma máquina simples, ou seja, o torque de um lado é igual ao torque do outro. Eu quero saber a força que eu estou fazendo aqui. A força aqui vai ser menor ainda, né? Porque a alavanca aqui vai estar ajudando a fazer isso aqui, essa força. Então vamos à solução aqui, tá? Olha, eu estou fazendo uma força aqui numa certa distância D. Como eu tenho esse outro braço aqui, né? Numa distância D1 aqui, vai surgir aqui uma força F1. Agora, eu estou querendo saber essa força que eu faço aqui. Mas eu não conheço a força F1. Olha, vamos calcular. Isso aqui não é uma prensa hidráulica, eu não estou levantando um carro de 700 kgf. Vamos calcular a intensidade dessa força 1 aqui, primeiro. Tá? Então eu sei que vai surgir uma força aqui, não é? Que é de 700 kgf para elevar esse carro, tá? Então, que força que eu vou estar fazendo desse lado aqui? Sei que a variação de pressão no êmbolo 1 é igual à variação de pressão no êmbolo 2. Então, a força 1 pela área 1 será igual à força 2 pela área A2. E eu sei que a área 2 é 5 vezes maior que a área 1. Então, no lugar do A2 aqui, ó, área 2, eu vou substituir por 5 vezes área 1. Vamos substituir os valores, então. Olha, F1 por área 1 será igual a F2, que é o 700 kgf, que é a força que surge aqui, dividido pela área 2, que é 5 vezes a área 1. Olha, como eu tenho área 1 e área 1 aqui, olha, eu vou poder simplificar, né? Então, olha, simplifica, passa, aliás, passa dividindo não, passa multiplicando não, eu ia falar passa multiplicando aqui, mas não precisa. 700 dividido por 5 vai dar 140 kgf. Então eu já sei a força que chega aqui, olha. 140 kgf, mas eu não quero essa força. Eu quero a força que eu faço aqui, ó, nesta alavanca. Então, para isso, eu sei a força vezes essa distância será igual à força 1 vezes a distância 1 aqui, ó. Ou seja, o torque desse lado é igual ao torque desse lado, né? O momento desse lado é igual ao momento desse lado aqui. Então, olha, força vezes deslocamento é igual a força 1 vezes deslocamento 1. Bom, substituindo. Então, vamos lá. A força vezes a distância será igual à força 1 vezes a distância 1. Tá? A força 1 eu já tenho. Qual vai ser o valor dessa força aqui? Ó? A distância e a distância 1 eu também tenho. Então, olha lá, força vezes 24 centímetros será igual a 140 kgf vezes 6 centímetros. Né? Aí poderia surgir novamente, mas não tem que passar para metro? Até pode. Se você passar para metro aqui e metro aqui, tudo bem, mas vai simplificar do mesmo jeito. Centímetro com centímetro aqui vai simplificar. Olha, eu vou passar o 24 centímetros dividindo, olha lá, 140 vezes 6 dividido por 24. Na centímetro com centímetro simplifica, e aí você vai ter como resultado que a força vai ser igual a 35 kgf. Então, olha bem, você está elevando um carro de 700 kgf, é lógico, desprezando todas as outras massas aqui, né? Você poderia imaginar que 700 kgf é o peso total do conjunto aqui. Ok? Então você está elevando aqui um peso total de 700 kgf, fazendo uma força de apenas 35 kgf. Quer dizer, você sozinho conseguiria elevar esse carro aqui apenas bombeando aqui. Ok? Então é isso aí, você vê que é bem simples, né? O princípio de Pascal. E fica aí agora uma lista de exercícios para você, tá? É interessante você desenvolver a lista de exercícios antes de passar para o próximo capítulo, que será empuxo.